Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos a São José, a intercessão de São José neste dia, Nesse dia abençoado, nessa quarta-feira. Isso mesmo, O Evangelho, ele fala do homem da mão seca, lá em Marcos capítulo 3, de 1 a 6. Noutra vez, entrou ele na sinagoga, e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria num dia de sábado para acusarem. E ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com dureza dos seus corações, diz ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como haveriam de prender. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, como pode ter gente ruim, Esse povo parece que ficava satisfeito em ver o sofrimento das outras pessoas. E hoje, dia de Santo Antão, Tem uma história desse santo muito linda. Então Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. E Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Olha só que coisa bonita, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus se aproxima de um ser humano, e é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer. Que pergunta inteligente de Jesus. O que é permitido? Deixar esse pobre homem aí ficar o resto da vida com essa mão seca? O que é permitido? E ninguém respondeu nada. Todo mundo ficou calado. Então Jesus diz: estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Um homem com a mão seca diante de homens com o coração seco. Um homem da mão seca diante de homens, diante de pessoas com o coração seco. Então, irmãos, os fariseus seguiam preceitos que não eram regidos pelo amor, ou seja, que não estavam conforme a vontade de Deus. Eles seguiam preceitos rígidos não pelo amor, não pela recuperação da pessoa. Quanto tempo esse Senhor estava lá às margens, Estava no cantinho da igreja. Eles eram duros de coração. Diante do homem com a mão seca, não havia na sinagoga ninguém para interceder por ele. Ninguém, quando Jesus chegou, falou assim: Jesus, aqui tem o seu Avimar, Quando não tem nome, então é o nome do papai. Quando é homem, mulher é o nome da mamãe. O seu Avimar está ali no cantinho, já tem um tempão. E ninguém intercede por ele. Vai lá, cura esse senhor. Ninguém, meu irmão. Ninguém intercedeu por esse homem. Lembrando que nós estamos diante de religiosos, que se diz religiosos,
que se diz santos. Eles eram homens duros de coração. E diante desse homem, na sinagoga, ninguém interceder por ele. E quando o ser humano é mau, o bem deixa ele pior aí. Quando o ser humano é mau, o bem deixa ele pior ainda. Quando a pessoa é ruim, porque tem gente ruim nesse mundo, ela quer que todos são ruins. Ela não consegue enxergar o bem, não consegue enxergar o amor no outro. Eu vou repetir, quando o ser humano é mau, o bem deixa ele pior ainda. É terrível, meu irmão, minha irmã, quando a fé não desperta em nós o amor, a caridade. Eu lembro de uma novela chamada Tieta, aonde a sua irmã, se dizia cristã perpétua, o nome dela, Perpétua. A mulher é o cariá, como diz hoje, seu Zé diz muito isso, é o cão comendo, é o cão. E quantas pessoas são como esses fariseus? É terrível quando a fé não desperta em nós o amor, a caridade. Quando as pessoas usam a religião como uma máscara. A Perpétua era a mulher má. Ela usava a máscara de uma católica, de uma cristã. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o bem não comove, não convoca, mas enraivece. A pessoa fica com raiva que quem pratica o bem. Eles ficaram com raiva de Jesus porque Jesus fez o bem. Você é perpétua ou você é o perpétuo? Seu Avimar estava lá no cantinho, com a mão seca, E os homens, o Avimar estava ali com a mão seca, mas os homens estavam com o coração seco. Então, talvez pela primeira vez o Avimar, foi olhado ou se sentiu importante. Jesus o levantou e trouxe para o meio, trouxe para o centro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quanta falta de amor que existe na pessoa. Quantas perpétuas, quantos perpétuos. Quando Jesus convida aquele homem para vir no meio, isso significa que ele, o Avimar da mão seca, não deveria ser discriminado pelo seu defeito físico, mas sim deveria entrar no meio de todos, participando daquele evento religioso na sinagoga. Seu Avimar ficou feliz. Quanto de nós já discriminamos pessoas com defeitos físicos? Quantas vezes? Eu já disse aqui em uma comunidade, tinha umas pessoas ali na comunidade, e tinha um religioso, um religioso ali junto, e as pessoas da comunidade perpétua da Tieta, disseram: tira esse menino mudo daqui, tira ele daqui que vai atrapalhar. E o religioso ouviu, o religioso não fez nada. Sangue de Jesus tem poder. Nós se compadecemos com o outro. Então, meus irmãos, quanto de nós já discriminamos o defeituoso físicos? O que é discriminação?
separar. Consiste numa ação ou omissão que se dispense um tratamento diferenciado a uma pessoa ou um grupo de pessoas em razão de sua pertença e uma determinada raça, cor, sexo. Quantas pessoas nos seus bairros chama aquele menino que não fala, que não ouve, de mudinho. Às vezes nem sabe o nome dele. Aquela senhora, aquele senhor que é deficiente visual, chama ele de ceguinho, de ceguinha. Será que nós não somos esse homem com coração duro? Esse homem, os fariseus seguiam os preceitos que não eram rígidos pelo amor. Eu quero finalizar esse programa hoje com essa palavra. Hoje é dia de Santo Antão, né? Dia de Santo Antão. O homem da mão seca, o Avimar da mão seca, estava diante de homens do coração seco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu vou continuar aqui. Quantas vezes nós vamos ao presídio e nós somos questionados? Eu vejo às vezes que a dificuldade, o preso não está lá dentro, está aqui fora. As pessoas que acham que nunca vão ser presas, nunca vão ter um filho ou alguém. Claro que a gente não quer isso, mas nós não somos Deus. Quando eu aponto o dedo para você, os 3 de baixo apontam para mim, o outro para Deus. Santo Antão, rogai por nós.